Site descubra-se.com. O despertar da consciência. Mudar faz parte da sincronicidade da vida. É um sinal do crescimento e amadurecimento de cada um. Tudo o que está ao nosso redor se deu através das mudanças e transformações, pois são elas que nos encaminharão para uma evolução natural. Conhecer o que deve ser mudado em nós é uma tarefa que precisa de muita cautela. Devemos observar que a personalidade rejeita qualquer tipo de mudança que não seja a favor dos seus interesses pessoais ou conveniência. É uma forma de defesa para justificar suas condutas errôneas. É difícil para ela reconhecer os próprios defeitos, e essa indiferença sempre reflete no exterior as suas consequências. Hoje a gente vive em um mundo onde o caos e o egoísmo predominam, e a maioria das pessoas não se importam realmente com a vida. Estão mais preocupados em satisfazer os desejos criados pela sociedade, ou fixados em mudar algo ou alguém ao seu redor ao invés de si mesmo. Então sofrer por qualquer coisa é um hábito imposto nesse sistema. Autodestruir é um passatempo e todos vivem acreditando que a vida é simplesmente o dilema de nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Agora, somos obrigados a suportar viver em um ambiente criado por nós mesmos. A cada dia que passa, a gente adormece a consciência. A gente perde a união e a capacidade de ver o mundo como um todo. Nos tornamos dependentes de coisas e objetos completamente inúteis, tomando como significado de uma felicidade vazia e egocêntrica. Valorizamos então tudo que para nós pode ser manipulado e consumido, acreditando que esse seria o principal objetivo da vida. Está claro que no meio de tantos erros, algo precisa ser mudado. Vamos continuar a mudança. E dessa vez é dentro de cada um. Esse é o chamado para despertar a consciência. A consciência. A consciência está muito mais além do que uma visão moral e materialista. É uma força emanada do seu real ser, da sua essência. Quando estamos em ligação com essa força, a consciência, ficamos livres de todos os bloqueios e transtornos que tem a nossa personalidade. Quem quiser ouvir a voz sincera da sua consciência precisa saber fazer silêncio em torno de si e dentro de si. Essa é uma boa dica para começar. A vida, ela sempre nos traz escolhas. É como uma prova que precisamos passar. Sim ou não, bem ou mal, certo ou errado, real ou irreal. Não tem como a gente escapar dessa dualidade. Quando não atuamos com a nossa consciência, a gente comete erros. Erramos nas escolhas, e os efeitos serão sempre o sofrimento, que pode se estender de individual quanto a coletivo. A consciência, ela nos dá a possibilidade de escolher com sabedoria, pois ela consiste em nos capacitar a observar a nossa própria conduta, para que a gente possa trilhar o nosso caminho na senda reta. Algumas pessoas elas tentam lutar contra a força da própria consciência. Então o que elas fazem? Elas persistem no erro, cometem os mesmos erros todos os dias, as mesmas falhas. E por isso elas vivem cheias de culpas, angústias e aborrecimentos. A gente pode ver um exemplo de quando temos que tomar uma decisão importante. Então, por ansiedade, medo, preocupação, algum transtorno na nossa personalidade, a gente age de forma impulsiva. E ao tomar consciência, percebemos lá no íntimo que estávamos errados. E escutamos um pensamento: puxa vida, sabia que não deveria ter feito isso, para que eu fui fazer isso agora? O mesmo acontece quando alguém experimenta algo pela primeira vez. A consciência nos faz observar, não é amargo e ruim. Mesmo assim, a gente força o nosso corpo a acostumar até criarmos o vício de achar saboroso e fica tudo bem. Muitos podem saber que o álcool e outras substâncias psicoativas, elas contêm toxinas que provocam danos à saúde de um ser vivo. Mas mesmo assim continuam apegadas ao que lhe causa dor.
Ter o conhecimento não significa estar em plena consciência, na qual é referida aqui. Constatamos no exemplo anterior a diferença entre estar intelectualizado sobre um assunto e estar consciente sobre o assunto. Mas então, o que nos impede de atuar com a consciência? O que nos bloqueia para que a gente não escute o que vem de nossa essência? Por que será que a gente age impulsivamente muitas das vezes e nós mesmos somos criadores do nosso próprio sofrimento? Da onde está vindo essa força que nos impulsiona? É quando a gente passa a conhecer a nós mesmos e identificar quais são os transtornos que temos em nossa personalidade, quais são os defeitos psicológicos que nos controlam, que nos guiam. Essa é uma reflexão que cada pessoa deve começar a fazer sobre si mesmo. Quanto mais se repete uma cena ou situação na vida, de origem positiva ou negativa, fica gravado em nosso subconsciente, que, acumuladas de forma desequilibradas, se transformam em defeitos psicológicos. São como vícios que adquirimos, e limitando a consciência de atuar. A gente começa a absorver esses vícios, esses transtornos em nossa personalidade e vai acumulando em nosso interior, que a nossa consciência ela não atua. Simplesmente a gente atua com um comportamento desse. Quando a gente começou a ser educados, a gente vai imitando comportamentos de pessoas à nossa volta. Imitamos um comportamento do nosso pai, imitamos um comportamento do nosso amigo, do nosso vizinho, de alguém que a gente vê na televisão, e depois todos esses comportamentos que a gente imita, eles ficam gravados em nosso subconsciente. E sem que a gente perceba, eles se manifestam impulsivamente. Então a gente passa a maior parte do tempo agindo com esses transtornos psicológicos. E por não termos o conhecimento deles, a gente permite que eles nos controlam. Então o que acontece? Sufoca o nosso real ser. A nossa essência ela fica exprimida no meio de tantos transtornos que a nossa personalidade absorveu. Cada defeito psicológico que a gente absorve, cada transtorno desse, é chamado de um eu, que, pela sua diversidade, de sua manifestação, podemos chamar de eus. Eles são pensamentos, sentimentos e hábitos repetitivos desses descontroles, desses transtornos, que manifestam involuntariamente do nosso subconsciente. Eles degeneram e causam sofrimento a nós e a quem está à nossa volta. A gente podemos observar da seguinte forma: a nossa mente ela se transforma como um campo de batalha entre esses eus que a gente absorveu de todas as outras pessoas e a nossa consciência que nos conecta com a nossa essência, com o nosso real ser. Então, ela usa o pensamento como um principal veículo de sua expressão. Então a gente precisa começar a identificar estes eus que a gente absorveu. Quais são os hábitos, quais são as condutas, quais são os pensamentos involuntários que surgem do nosso inconsciente e se questionar por que temos tal atitude hoje, por que nos comportamos assim com tal pessoa, por que isso cria certo sofrimento na gente, para identificar qual foi o eu, como é que eu fui absorver esse eu, da onde ele surgiu. Todos os pensamentos que cruzam a nossa mente, eles são como descargas de energia. A consciência, ela é a fonte dessa energia vital. Ao economizar essa energia da fonte da vida, economizar, estar sempre com a consciência ativada, desperta, a gente pode aproximar a nossa conexão com o real em nós, com o nosso real ser. Quando a gente começa a estar consciente, podemos estar mais próximos dessa nossa essência e conhecer essa essência. Como é a nossa essência? O que ela tem para se mostrar? Esse é o objetivo. Mas precisamos conhecer o que é que nos afasta desta essência nossa. O que é que nos afastam e roubam a energia da nossa consciência? São os eus da nossa personalidade.